Você está menos exagerado, Cazuza? Está mais calmo? Estou menos exagerado, mas continuo não, menos exagerado, mas continuo exagerado. Eu estou mais calmo, né? Eu tive a vida me deu uma lição aí, e eu aprendi a lição bem, e estou aprendendo, e vou continuar aprendendo. Sei lá, eu acho que a vida, o barato da vida, você está sempre aprendendo, sempre de olho, sabe? Ficar sempre, pô, que isso? Sabe? Na minha carreira foi assim também, eu falei, pô, ficar falando só de noitada em bar, de amor que não deu certo, pô, vou entrar em outra. Então, acho que a gente sempre tem que ter essa coisa de realmente mudar, né? Não sedimentar. Em 1981, uma doença que abalaria a vida de muitas pessoas foi identificada. Fred Mercury, Renato Russo, Michel Foucault, Cazuza. Nossos heróis não morreram de overdose, eles morreram de AIDS. O vírus da imunodeficiência humana afeta a capacidade do organismo de combater infecções. Em 2016, 48 mil pessoas foram infectadas pelo vírus do HIV no Brasil. Neste mesmo ano, ocorreram cerca de 14 mil mortes relacionadas à AIDS. O HIV não tem cura, mas tem tratamento e, principalmente, pode ser prevenido. Você já ouviu falar do PrEP ou do Truvada? Se a sua resposta for não, talvez você não saiba tanto assim sobre os novos métodos de se prevenir do HIV, e é por isso que eu sugiro que você acompanhe o Ask Alex de hoje. A convidada de hoje é a médica infectologista, a doutora Ana Flávia. Doutora Ana Flávia, obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. 48 mil pessoas foram infectadas pelo HIV no Brasil em 2016. O que está acontecendo? As pessoas estão mais negligentes, estão menos preocupadas por ter tratamento? Eu acredito que sim. Essa é uma questão que a gente também se faz, a gente que está ali na linha de frente, né, do combate à infecção. E a gente também está espantado, né, com o número altíssimo, né, de novos infectados. E a gente acredita que exista, sim, uma certa negligência nos cuidados com a prevenção. Né, que as pessoas talvez, não sei se por ter tratamento, por não ser vista mais como uma infecção tão grave, né, talvez o HIV esteja sendo um pouco deixado de lado aí, né, a prevenção esteja sendo deixada de lado. Muita gente sabe, mas não custa a gente relembrar, né? Como que eu pego o HIV? O HIV ele é transmitido majoritariamente por via sexual, né? Pelo sexo desprotegido, né? O sexo sem camisinha, né? E também por via endovenosa, né? Pelo compartilhamento de seringas, né? De agulhas, né? Mas a principal via é a sexual. E como que o vírus age no organismo a partir do momento que a pessoa se contaminou pelo HIV? A partir do momento que a pessoa entra em contato com o vírus, né? Ela vai passar alguns anos, provavelmente, no geral, né, sem sintomas, né, até que ela entre numa fase em que apareça finalmente uma imunodeficiência, né, que é o que a gente fala que são os sintomas da AIDS, né, ou seja, o vírus ele invade o sistema de defesa, né, ele passa alguns anos causando assim, uma infecção assintomática, né, o indivíduo vive como portador do HIV, até que depois de alguns anos, se ele não fizer tratamento, né, ele evolui para a AIDS, que é a doença propriamente dita, né? E essa é uma confusão bastante comum, né? Eu queria que você explicasse qual que é a diferença entre HIV e entre a AIDS. HIV, todo mundo que é portador, né, que entrou em contato com o vírus, o HIV, ele é um portador do HIV, tá? Ele é uma pessoa que vive com HIV, né? Essa pessoa, se tratada, né, ou se ela não manifestar nenhum sintoma de baixa resistência, ela é só uma pessoa com HIV. Ao passo que, com o passar dos anos, né, com a queda da imunidade, com a queda dos linfócitos CD4, que são as células que o HIV ataca, e reduz o número dessas células no organismo. Que seriam as células de defesa. As células de defesa, exatamente. Certo. Então, atacando as células de defesa, ele torna o organismo mais vulnerável, né, essas células de defesa reduzindo, o organismo fica vulnerável a adquirir infecções que uma pessoa numa situação normal jamais adquiriria, jamais manifestaria. Então a pessoa entra na fase que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é o que significa AIDS, né? Quais são os sintomas mais comuns? Né, os sintomas que o paciente refere comumente são perda de peso, né, que pode chegar a 10% do peso total, 20%, né? Uma síndrome consumptiva, que a gente chama, né, que é uma perda considerável de peso, né, um emagrecimento.
lesões de pele, pele mais seca, alguns tipos de tumores que podem aparecer na pele, né? Alterações neurológicas também, né? O paciente pode ficar mais confuso, mais esquecido, se sentir mais fraco, né? E sem apetite, uma diarreia crônica, uma febre sem motivo aparente, tosse, falta de ar. E como que os hospitais lidam com esse tipo de diagnóstico? Porque uma febre é um sintoma que pode dar em várias ocorrências, né? Até mesmo diarreia, dores de cabeça. O médico do hospital, ele vai pedir se ele achar que realmente os sintomas são sugestivos, né? Se houver perda de peso, se houver um quadro geral, né? Que colabora para pensar nesse diagnóstico. Que não é um exame comum, né? Que você vai lá com uma dor de barriga, febre, diarreia, e o médico vai pedir um exame de HIV. Não é feito. Em exames de rotina, a gente tem preconizado bastante, né? Que os clínicos, que os profissionais de qualquer área incluam, né, nessa bateria de exames, assim como hemograma, testes de diabetes, colesterol, que inclua também o teste de HIV, o teste da sífilis, né, que também está aí a todo vapor, né, uma incidência altíssima. Então, a gente sempre tenta, eu sempre, quando o paciente vem para pedir um check-up, eu sempre questiono se não quer aproveitar e fazer o teste de HIV também, né, porque é um teste que não é feito sem autorização do paciente. Você falou da sífilis, né? O HIV tem alguma relação com as outras DSTs? Porque existem alguns quadros que a pessoa tem HIV e desenvolve outros tipos de DST, ou ao contrário, ela tem alguma manifestação de uma IST, que se chama agora, né? Que é as infecções sexualmente transmissíveis, e de repente faz um exame e detecta que também tem um HIV. Por que há essa relação? Que na verdade são infecções, o HIV é uma infecção sexualmente transmissível também, né? Apesar de ser uma doença mais complexa, né, que envolve, né, uma questão maior, ele é uma IST também. Então, quando a pessoa adquire HIV, muitas vezes ela adquire também a sífilis, algum tipo de hepatite, hepatite B, hepatite C, gonorreias, né, enfim, várias outras infecções. E a pessoa que é portadora de uma IST, né, ela também tem uma porta de entrada maior para o vírus HIV. Então, ela tem uma facilidade em adquirir o HIV. Tá? Então, são coisas que estão realmente relacionadas aí. E como que eu trato o HIV? Porque muitas pessoas têm aquela visão do coquetel, que toma milhares de comprimidos, né? Como que está isso hoje em dia? Essa visão do coquetel é uma coisa lá do início ainda, né? Tanto que o próprio nome coquetel, hoje em dia, não é o nome mais adequado, né? Já há alguns anos, o tratamento do HIV consiste em poucos comprimidos, né? Tem pacientes que tomam 1 ou 2 comprimidos apenas, tá? Uma vez ao dia, tá? Então, dessa maneira, não interfere nas atividades, ele pode ter uma vida produtiva. Não chamamos mais de... A gente fala até coquetel porque os pacientes falam, né? Mas, no geral, a gente fala os antirretrovirais, porque hoje em dia existem as coformulações, né? Que a gente tem 3 substâncias em um comprimido só ou em 2 comprimidos. Então, o paciente está recebendo um tratamento da mesma maneira, muito melhor, na verdade, do que era antigamente, né? Com menos efeito colateral, com mais tolerância ao tratamento, melhor adesão e com uma quantidade pequena de comprimidos. Existem também alguns medicamentos que podem ser utilizados para as pessoas que, de repente, passaram por uma relação sexual desprotegida ou se foram expostas ao vírus, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Sim. As pessoas que tiveram um relacionamento sem preservativo, que o preservativo rompeu, aconteceu alguma coisa que impediu que houvesse a proteção total, né, na relação, ela pode buscar, né, os serviços de referência, né, para começar a fazer a PEP, que a gente fala, que é a profilaxia pós-exposição, né, que todo mundo tem direito a fazer, né, e é uma forma de evitar o contágio também, né. Se o paciente realizar em até 72 horas após a relação, né, após o evento de risco, ela consegue se proteger, né, e na verdade a PEP é constituída dos mesmos medicamentos que a gente usa no tratamento, né, do paciente que tem HIV, só que por um período mais curto, né, o paciente toma durante 4 semanas. Recentemente foi liberado no Sistema Único de Saúde um medicamento que é capaz de proteger uma pessoa de se contaminar do HIV. Eu conversei com o Dr. Ricardo Vasconcelos, infectologista que comandou o estudo do PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV no Brasil, e ele conta pra gente como ela funciona. A PrEP é você olhar para a prevenção de maneira humanizada e perceber que existem individualidades e que se uma pessoa não consegue
usar camisinha, vamos tentar acolher ela de outra forma. Ela funciona do mesmo jeito que a PEP. A ideia é, eu estou colocando um remédio no sangue de uma pessoa vulnerável à infecção por HIV, e esse remédio circulando no sangue, ele tem a capacidade de impedir que o vírus se multiplique. Então, numa relação desprotegida, por mais que 1, 5 ou 10 vírus consigam infectar umas 5 ou 10 células dessa pessoa, o remédio que está circulando no sangue impede que essas 1, 5 ou 10 virem 1 milhão de vírus e células infectadas. Então, para ali no 1, 5 ou 10. E 1, 5 ou 10, a minha imunidade dá conta de limpar e impedir a disseminação. E é por isso que essas estratégias de prevenção biomédica que usam medicamentos dependem de uma boa adesão. Que se eu não tomo comprimido direito, eu não mantenho no meu sangue o nível de remédio que é protetor. Utiliza o PrEP como modo de prevenção. E muitas pessoas chamam convidando para ter relações sexuais sem camisinha. Aí eu falo que não rola, e eles me questionam, então por que tu utiliza PrEP? Então, eu acredito que também não é só disponibilizar, assim, tem que educar. PrEP, pra mim, me deixa muito aliviado. Por mais que eu seja uma pessoa que eu não transo sem camisinha, me deixa aliviado, me deixa mais leve, assim, saber que eu tô protegido. Eu procurei o PrEP por precaução, por medo, por não ter risco de acontecer acidentes e eu me infectar pelo vírus do HIV. A razão pela qual eu escolhi o uso do medicamento foi pesquisando, ver que você está no meio de uma área de risco, né? Você está tendo relações com pessoas que estão na área de risco e que você pode se proteger um pouco mais com o uso do medicamento. Os motivos que levaram eu a iniciar o programa foi justamente fazer ter um porto seguro, um salvo-conduto em relação ao HIV. Eu sempre usei camisinha, mas acontece que vez ou outra acontecia de não usar. Então, a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, né, o famoso Truvada, né, que é o nome do medicamento usado, ela seria direcionada para aqueles pacientes que ainda não têm o HIV, né, não querem se infectar, né, e desejam se prevenir com algo a mais além do preservativo, né. Ela seria direcionada, a princípio, para as pessoas que estariam em alto risco, né, de contrair o HIV, como os HSH, né, os homens que fazem sexo com homens, né, os transexuais, os profissionais do sexo, e pessoas que se relacionam com pessoas soropositivas também, que talvez não estejam tão bem controladas, né? E é uma forma a mais de prevenção, né? Uma maneira de tentar conter também, né, o número de casos novos. No Pergunte ao Alex de hoje, nós temos a participação do pessoal que acompanha aqui o canal e que fizeram perguntas para a doutora Ana Flávia. Existe teste rápido de HIV sendo vendido em farmácias. Eu gostaria de saber como eles funcionam e se são uma opção segura. Doutora Ana, é contigo. Eu acho que sim, que é legal. O teste de farmácia, ele funciona, tá? O bacana do teste de farmácia é que ele é uma democratização, né? Ele é a pessoa que tem aquela barreira, aquela dificuldade, aquela reserva, sabe? Em buscar um serviço de referência, um centro de testagem. Ele pode sair da casinha dele lá na farmácia, comprar, fazer em casa, o resultado é rápido, né? E já tirar a dúvida, né? Já ficar sabendo. De repente a pessoa teve uma relação de risco, está com aquele grilo, aquela preocupação, ele pode já sanar essa dúvida ali na casa dele, sem sair de casa, sem ter que falar com outras pessoas, sem ter que... É uma barreira, para quem tem essa barreira, né? É uma coisa simples. E para a gente encerrar, doutora Ana Flávia, você acredita na cura do HIV? Sim, eu acredito. Eu acredito que muita coisa legal está sendo feita, muita novidade está vindo, né? O próprio tratamento do HIV hoje em dia não é mais como era antes, né? Evoluiu muito, mas eu acredito que tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores fazendo coisas bacanas em várias frentes. Eu acredito que vão sair coisas
coisas boas daí. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E o Ask Alex de hoje termina por aqui. A gente se vê no próximo programa. Meu nome é João Geraldo Neto, tenho 36 anos, sou HIV positivo há 16 anos e há 7 anos eu vivo um relacionamento soro diferente, ou seja, o meu companheiro não tem HIV no sangue. E na PrEP a gente viu a possibilidade de juntar mais uma medida de prevenção. Né? Ou seja, eu já faço meu tratamento, onde eu me mantendo indetectável, eu não transmito HIV para ele. E a gente ainda tem, no caso, a PrEP, onde ele assume a autonomia do cuidado dele. Né? Falar sobre esse tema, principalmente igual o Alex está fazendo, é muito importante, porque a gente traz para fora do mundo desse ativismo o HIV também, o assunto do HIV. Né? Como a gente sempre costuma dizer, que a gente não precisa ter HIV no sangue para falar do vírus, né? Você acaba atingindo, às vezes, pessoas que não estão ali dentro daqueles grupos mais vulneráveis, né? E essa informação, às vezes, pode ser crucial para essa pessoa não se infectar.